Meus queridos, estamos de volta aqui com a Rádio Podcast e hoje no episódio incrível. Hoje você vai compartilhar muito esse vídeo, pode ter certeza, porque esse conteúdo, ele realmente vai ser demais. Bom, eu sou o pastor Adivaldo Ferraz, pastor aqui da Sabaoth Floripa, e nós sempre com convidados muito interessantes, histórias incríveis, e hoje a história vai ser mais do que incrível, porque eu tenho aqui comigo o amigo Fábio Quintanilha. Fábio Quintanilha, ele é formado em publicidade, especialista em marketing, e está junto aqui com a Vanessa, a Vanessinha, está junto aqui com o Gruth. O Gruth já deu uma olhadinha aqui. E nós vamos conversar hoje sobre histórias de condomínios. Esse é o tema do nosso episódio, muitas coisas ali o Fábio tem para repartir conosco, para contar várias tretas, porque o Fábio também ele é proprietário, junto com a Vanessa, dos Síndicos de Valor. É um dos homens que mais viaja pelo Brasil, dando palestras, ensinando no meio ali dos condomínios, dos síndicos. Mas, Fábio, se apresenta melhor, né? Muito bom ter você aqui comigo, viu? Que honra, que honra. Obrigado pelo convite, pastor Adivaldo, estar aqui no Ed Podcast, justamente para a gente falar como que é essa vida dentro dos condomínios, as histórias mais interessantes, absurdas, engraçadas, tristes, mas principalmente a oportunidade dada a gente para que a gente possa compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e daquilo que é o nosso projeto hoje em todo o Brasil, do Síndico de Valor. Muito bom. Gente, você que está aqui e não conhecia esse canal, talvez recebeu esse vídeo, enfim, foi distribuído para você. Eu queria já pedir para você se inscrever no nosso canal, nos ajuda com isso. Curte esse nosso vídeo, conheça os nossos conteúdos aqui no YouTube, mas também no nosso canal no Instagram, que é o mesmo nome, Ad Podcast. Ali você vai ter acesso a todas as nossas mesas, as nossas entrevistas, os nossos podcasts, e você pode interagir com a gente ali. Pode sugerir pessoas para estarem aqui comigo, estarem aqui conosco, porque na verdade é um lugar aqui para a gente se encontrar e histórias incríveis. E a gente vai começar, Fábio, pela tua história, né? Então conta um pouquinho ali de você, da onde veio o Fábio é manezinho ou não, né? Conta um pouquinho da tua história, Fábio. Legal. Bom, o Fábio ele se tornou manezinho da ilha aqui em Florianópolis, mas o Fábio é campograndense, do Mato Grosso do Sul. Mudei para cá em 2007. E em 2007, muito eu falo que vim para cá para casar. E aí encontrei uma manezinha da ilha e a gente está juntos hoje já há mais de 10 anos. Mas o fato é que quando a gente resolveu realmente entrar para o mercado condominial, ninguém acorda, né, de volta para ir para falar, hoje quero me tornar síndico. As pessoas de repente falam, eu quero me tornar advogado, quero me tornar engenheiro, mas me tornar síndico, a pessoa não tem muito esse sonho, né? Não é um plano de carreira normal. E não é uma coisa que inspira também a família, né? Que orgulho e tal. Um filho quer ser bombeiro, o outro quer ser médico, o outro quer ser síndico. Quer ser síndico. Então, assim, mas a gente acabou entrando para esse mercado porque a gente identificou oportunidades reais de criar uma transformação numa comunidade que hoje representa 1/3 da população brasileira. Sério? Então, hoje a gente tem 70 milhões de brasileiros já morando em condomínios. E se a gente não enxerga a oportunidade que existe nesse mercado, talvez a gente acaba deixando passar essas oportunidades, não só oportunidades profissionais, mas oportunidades com propósito de transformação. Imagina tu morar num condomínio que aquele corretor foi lá e te prometeu, olha, compra aqui o apartamento que aqui vai ser o melhor lugar da vida para você morar. E de repente você se muda, comprou um apartamento e chega lá, meu Deus, é um tiro, porrada e bomba no condomínio, guerra, é grupo A, grupo B, o síndico lá perdido. Então nossa missão agora é conseguir realmente entregar aquilo que a maioria dos corretores prometem na venda. Então a gente quer transformar esse mercado e a gente tem feito isso e cada vez mais esse movimento está crescendo. Então a gente faz isso através da educação, a gente faz isso através de mentorias, de palestras, a gente faz isso através de uma mudança de mentalidade mesmo. Muito bom. Você que depois vai ter interesse em entrar em contato com o Fábio, com a Vanessa, a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Mas para o finalzinho ali do nosso programa, vai ter essa oportunidade de estar chamando o Fábio, de estar
tá se aproximando dele, porque com certeza você vai pensar nisso em algum momento desse episódio. Vai despertar esse gatilho aí. E assim, você viaja o Brasil todo. Como que funciona os síndicos de valor? Ó, o síndico de valor, ele nasceu em 2019. E ele nasceu com o propósito realmente da gente ajudar o síndico a ele se tornar um profissional melhor. E muita gente acha que ser síndico é porque ninguém quis no condomínio e algum maluco ergueu a mão ali. Isso acontece, mas às vezes é difícil e quase sempre é assim. E a gente tem visto que realmente o síndico ele tem uma responsabilidade muito grande, que inclusive está no Código Civil e é uma responsabilidade civil e criminal. Então não pode ser qualquer pessoa se tornar síndico, assim como você não pode qualquer pessoa ir para uma sala de cirurgia ou ir num tribunal defender ou acusar alguém. Então tem que ter uma formação para isso. Então a gente entendeu em 2019 que isso era uma oportunidade, a gente começou a criar um projeto de levar conteúdos que no começo era formando síndico de valor. Veio a pandemia e a gente teve que ir para o digital e o digital acabou abrindo um mercado nacional para a gente. Até então a gente era conhecido na Grande Florianópolis. E depois, em 2022, a gente deu um passo de fé, a gente foi para cima mesmo de um projeto de realmente começar a fazer eventos, palestras em cidades diferentes de todo o Brasil. Em resumo da ópera, a gente já chegou em 131 eventos, pastor Edivaldo. São mais de 100 cidades, são mais de 11 mil síndicos que a gente já se conectou e a gente já impactou eles pessoalmente nesses eventos. O ano passado foram 75 viagens. Esse ano a gente já realizou cerca aí de umas 24, 25 viagens, tem 43 eventos confirmados. Então, ou seja, a cada 2 semanas, basicamente uma semana a gente está aqui em Florianópolis e uma semana a gente está na estrada viajando. E pelo Brasil inteiro, desde Manaus até Pelotas, desde Campo Grande, Rio de Janeiro, Vitória, em todo o país. E assim, um síndico que está te ouvindo agora, né? Onde você pode ser útil, né? Porque pensa bem, tipo, o Heron, o nosso diretor, né? Meu Deus do céu, né? E o Heron, além de dançarino, outras coisas, ele também é síndico. É verdade, né? É verdade. É tudo verdade Ele o que a me gente contou fala que é aqui. verdade há 3 anos, hein? Então, por exemplo, o Heron vai ouvir assim, o que você poderia ajudar o Heron? O que você pode ajudar o síndico? Quais são as áreas que você pode interferir, atuar, para que ele... Poxa, eu vou trazer. É legal porque assim, o Heron ele faz parte de 80% desse mercado, que são os síndicos moradores. Hoje apenas 20% atuam profissionalmente. Então, se você é um síndico morador e de repente vai despertar o desejo, curiosidade de se tornar um síndico profissional, entenda que você tem aí 80% de mercado para você crescer. Mas o se tornar síndico não é para todo mundo, não. Ô, pastor Edivaldo, não é, porque realmente assim, imagina que você tem que ter equilíbrio emocional, você tem que estar tecnicamente preparado, você tem que ter um bom network, você tem que ter características como liderança, gestão de contratos, administração, você vai conhecer bastante sobre diferentes áreas para exercer a sindicatura. Mas o maior desafio que o Heron, eu tenho certeza que ele está encontrando é não perder o réu primário. Se tornar síndico realmente é um desafio diário. Tá. Todo dia o síndico vai acordar para ele ser testado. Vai ser uma mensagem no WhatsApp, vai ser um morador que encontrou ele no corredor. Então, mais do que tecnicamente preparado, ele tem que estar emocionalmente equilibrado para ele fazer uma gestão não só eficiente, mas isso não também interferir na sua família, no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Então, você sabe que a gente vai entrar em algumas histórias daqui a pouco, né? E você que está nos ouvindo e mora num condomínio, com certeza tem as suas histórias, né? Já passou por alguma situação. E eu estava lembrando, a gente mora nesse nosso condomínio e o Fábio e a Vanessa já moraram no nosso condomínio, né? Então eles sabem muito bem ali. Nosso condomínio, não sei se vocês eram dessa época, mas ele, na verdade, foi construído com bloco estrutural e você não pode fazer muitas mudanças, quer dizer, não pode fazer mudança nenhuma na parte ali de paredes, enfim, você não pode tirar uma parede, não pode... Você tem muita limitação por causa do bloco que é estrutural, né? E a gente tem um morador que ele chegou lá e ignorou tudo isso,
porque o apartamento é dele e ninguém vai falar o que eu vou fazer dentro do meu apartamento. E o que ele fez? Por uma questão ali de ar-condicionado, tal, ele fez uma mudança no apartamento dele e ele começou a derrubar uma parede, né? Ó, só isso. Só isso. Só. E mas o que ele fez? Ele chamou, acho que um engenheiro, não tenho certeza, e ele fez uma outra estrutura para poder derrubar aquela parede. Mas ele é térreo, entendeu? E todo o bloco Os ia, andares em cima, meu Deus, né? E ficou aquele auê, só porque isso. começou a ouvir aquela quebração e tal, e chamaram o síndico, né? O síndico foi lá e o síndico sabia que o cara não era muito fácil. E o síndico se encheu de coragem e foi lá conversar com o vizinho, né? Uhum. Eu sei que a hora que ele abriu a porta, esse morador recebeu ele com uma arma em punho, Oh, que com uma 9 maravilha. milímetros. E daí o síndico contou isso, né? Ele começou a falar, tá, você veio aqui falar o quê? O barulho? O que que tá acontecendo? Segurando a arma, né? Daí o síndico, é claro que se intimidou, né? Ele falou, não, se alguém tá reclamando, ou você mesmo tem alguma consideração, eu gostaria que você falasse pra mim, mas saiba que isso aqui é meu e eu vou defender o meu apartamento, custe o que custar. O síndico, sem saber até onde o negócio ia, ele abortou a missão dele e falou, não, cara, tá tudo certo, né? E depois entrou com a parte jurídica ali e tal, mas o cara fez a reforma. Fez a reforma, né? Fez a reforma, só que ele pagou Mas as não caiu multas. nada. Não, ele pagou as multas e tal, porque daí eu não sei como que funciona, mas ele fez o cálculo, valia a pena ele pagar as multas. Sim. Eu não sei se teria uma outra coisa ou não. Eu não lembro o que deu esse caso, porque é uma coisa que ninguém muito queria falar, até com medo de ser morto num corredor do condomínio, né? Mas eu imagino que devam ter muitas histórias ali que chegam pra vocês, né? Meu Jesus. A gente atua como síndico também, né? A gente está como síndico desde 2019 até hoje, mas a gente é síndico do nosso condomínio porque a gente tem que ter autoridade de falar de síndico para síndico, a gente tem que viver os desafios do síndico Legal. para a gente conseguir realmente não só criar essa palestra, mas os cursos e gerar o conteúdo que a gente hoje cria tanto engajamento no Brasil todo. Mas com certeza, assim, eu costumo brincar que o condomínio, pastor Edvaldo, é um metaverso, né? Tá. A pessoa é uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente conhece como sendo um normal de você morar numa comunidade. Mas tem grandes desafios. O condomínio ele oferece grandes desafios não só para o síndico, mas também para os moradores. Quem é acostumado a morar numa casa, se muda para um condomínio, ele não vai entender como que é aquela rotina, aquela dinâmica. E o síndico também, quando não está preparado, ele entra para lá para ser saco de pancada, um alvo na mão de um maluco que tem uma arma. O fato é que se ele tiver com dívidas, nome de Serasa, ele tiver situações emocionais que tá deixando ele triste, cara, ele vai entrar e ainda vai falar, vai enfrentar o morador, porque ele já tá... ele não quer perder nada mais com isso. O fato é que cada coisa que acontece no condomínio, a gente chega a duvidar. A gente vai pegar, por exemplo, um exemplo de uma vez que aconteceu isso num condomínio que a gente estava como síndico. E aqui quero abrir um parênteses, hein? Quero mandar um abraço para a galera do condomínio lá, do pastor Edvaldo, onde ele mora, que a gente morou. A gente tem boas recordações lá, mandando um abraço. Se a gente hoje ofendeu alguém lá, a gente quer pedir desculpa publicamente. Porque... Aí pronto. Exatamente. Mas não era você o cara da arma, não, né? Não era o cara da arma, não. Muito pelo contrário, né? Mas a gente gosta de brincar porque a gente sempre morou em condomínios, né? A gente sabe que a gente é da década de 80, uma geração que, quando criança, a gente morava em casa. Mas a gente vem de uma geração transicional que a gente vai continuar agora, metade da vida para o resto da vida, morando em condomínio. A gente não se vê morando em casa, apesar de a gente gostar, mas falta de segurança faz e obriga a gente a morar em um condomínio. Então a gente está entendendo que o condomínio ele enfrenta desafios gigantescos, como por exemplo, a gente chegar num condomínio, a gente ser avisado, isso quando a gente era síndico de um outro condomínio que a gente morou, e a gente ser alertado por uns moradores que tá tendo uma briga no condomínio. Tá, mas tô fora do condomínio. Não, mas tá tendo uma briga, uma gritaria, alguma coisa está acontecendo. Aí a gente acionou a polícia e aí a gente foi pro condomínio. O problema está
E aqui vai dica pro síndico, hein? Cuidado. A gente chegou no condomínio e a hora que eu saí do elevador, exatamente no andar que estava tendo o barulho da briga, e eu olho pro lado, de repente sai um cara sem camisa, com umas marcas de sangue, numa porta de um Meu Deus, apartamento. cara. Olha pra mim, eu falei, caraca, bicho, o que que eu vou fazer agora? Porque a porta do elevador que eu tinha saído já tinha fechado, então não Tá. tinha nem como voltar pro elevador. Mas foi uma situação. Cena de crime, né, cara? Exatamente, o cara assim, imagina, ele Ah, deve ter, na hora tu pensa, esse cara fez alguma coisa ali dentro e eu vou ser o próximo na lista dele. era o Dexter passando Não, por aqui? exatamente, porque tu vai na boa das intenções, é uma briga, sei lá, de casal. Ah, O fato é que o síndico, ele acaba se envolvendo em situações que ele tem que cuidar, porque isso oferece o risco à sua segurança. Outras situações são tá, muito mas e o que engraçadas. aconteceu com o cara O cara ensanguentado, saiu cara? sem Ah, camisa no corredor, começou a olhar pra mim. Eu falei: esse cara, de certo, matou uns 3 ali dentro. Eu vou ser o próximo na lista. E aí eu olhei pra ele e falei: calma. E o cara não tinha falado nada. Eu falei: calma. Aí o cara começou a vir olhando assim pra mim. Eu falei: olha, vou fazer o seguinte: eu vou abrir a porta da escada de emergência e você foge. Eu nem sabia se ele tinha feito alguma coisa. aham. Mas a estratégia funcionou, porque na realidade esse cara, ele tomava um remédio controlado e ele simplesmente abriu uma garrafa de uísque e meteu junto com o remédio e ele perdeu o controle. Ele tinha quebrado todo o apartamento, ele tinha agredido a mãe dele, ele estava numa situação psicológica totalmente descontrolado. E aí, a hora que ele desceu pela escada de emergência, ele saiu na garagem, ele não saiu na saída do condomínio. E foi ali que, de repente, ele começou a andar, andar, andar e chegou a polícia. Mas vem outro detalhe. Se você fala, aliás, a gente chamou a SAMU antes, e aqui vem o detalhe. Se você está tendo algum problema no seu condomínio com um morador descontrolado emocionalmente, não adianta ligar para a SAMU. Ah, é? Você Por vai quê? ter que ligar para a polícia, porque se esse cara está emocionalmente descontrolado, primeiro tem que vir uns agentes de segurança pública Tá, para ver se a situação não oferece risco, porque senão eles vão ter que agir, vão ter que entendi. prender, se necessário até tirar contra essa pessoa. Então, nesse dia que eu descobri que o SAMU chegou no condomínio e eles não quiseram fazer o atendimento quando viram que era uma situação de descontrole, e aí eu tive que chamar a polícia, esperar a polícia chegar. Depois que a polícia chegou, essa pessoa acabou desmaiando lá no estacionamento, na garagem. A polícia fez toda a proteção dela, aí a SAMU veio para fazer o atendimento e levaram ele embora lá. Mas assim, né, com situações mais adversas. Assim como também já apareceu uma moradora na época da epidemia da dengue, que ela tira uma foto de um mosquito, Ah, que ela passou pelo hall de entrada, viu, Advaldo? Ela ah. passou, olhou um mosquito, tirou uma foto Do mosquito. do mosquito, ela achou o mosquito, ela tirou Ah, uma foto do mosquito e adivinha por onde ela manda a foto? mandou pro síndico, né? Não, mandou a foto pro grupo dos No grupo moradores. do E WhatsApp. assim, naquela inocência, né? Ah. Alguém sabe me dizer se esse mosquito é da dengue? Porque eu encontrei ele no hall do nosso condomínio. Meu Deus do céu, aí já vira aquela discussão. Nossa, mas isso daí é muito perigoso. Aí já começa aquele E todo mundo é furdúncio. especialista daí, né? Nossa, todo mundo é Todo mundo conhece as especialista. patinhas listradas do. Tudo, sabe qual que é a idade do mosquito. É. Aí acontece que uma semana depois encontrei com a moradora. Eu perguntei, tá, e aí, aquele mosquito chegou a levar lá para o centro de zoonose e tal, fazer aqueles testes? Você também fez o teste de se pegou dengue, alguma coisa? Não, não levei. Tá aí, você tá bem, fez o teste? Não, também não fiz. Aí eu falei, mas por que que tu mandou então a foto de um mosquito no grupo dos moradores? Ah, não, mas eu tava com dúvida. Então a gente começa a ver que moradores, muitas vezes, eles não sabem morar em condomínio, eles não sabem como é que é a dinâmica. São pessoas de diferentes idades, diferentes gerações, diferentes níveis culturais, econômicos, tudo junto, e que o que parece normal para um, para o outro não é. E o síndico tem a missão de criar um equilíbrio. Assim, na estatística das tretas condominiais, né? O que está em primeiro lugar? Questão relacionada aqui Barulho, a pet, a barulho, porque também acho que barulho. questão de pet nem, né? Eu acho que está mudando, mas antigamente era um problema, ponto de confusão. Barulho. Outro dia, cara, no andar de cima, era um dia de
Sim. Então, sexta-feira, e, cara, fizeram um pagode lá, né, na sacada. Mas tinha tudo, tinha cuíca, tinha pandeiro, cara, tinha tudo. A gente ouvia aqui, não, é inacreditável, né, cara? Que Show alguém ao tem que vivo. ligar, porque o cara tá fazendo um show na sacada dele pro condomínio inteiro, né? E ninguém ali comprou E todo ingresso, mundo gosta nada. de pagode. Cara, e aí o pior, cara, que a gente começou. Não tem como, a gente começa a dar risada, porque o cara ainda cantava mal, né? É. Cara, só que ele Desafinado. tava, eu não sei o que ele tinha tomado ali, mas ele soltava a voz, aquela voz esganiçada, Ou não que sei ele o não quê. tinha tomado. Cara, mas daí não teve o que fazer, né? Depois de meia hora, você fala, não, a pessoa vai se tocar. Não se tocou, e não era, e sei lá, era 7 horas da noite ainda. É. Tipo, é aquele momento ali que você tá fazendo alguma coisa ainda, né? Mais tarde seria pior, mas enfim. Começou Daí, cedo a festa. cara, começou cedo, a gente falou até onde vai isso, né? A gente não teve o que fazer, né? A gente ligou na portaria, e daí nesse caso acionou o síndico, depois acho que de uns 15 minutos a gente viu a cuíca. Não gostaram do show. Mas é inacreditável, né, cara? Mas essas tretas aí que envolve barulho, tudo, até o barulho é o número 1. Barulho, assim, é o problema mais recorrente, né? Mas também tem problemas de pet, tem problemas de obras e reformas, que acontece bastante, que o morador ele se acha no direito de fazer qualquer coisa, que nem a gente comentou aqui no começo. Então, ou seja, são diferentes problemas e situações. A gente costuma dizer que o condomínio tem muitos S's, que é problema na segurança, problema na parte de salubridade, problema na parte de sossego. Então, são vários S's no condomínio e que dali surgem muitos problemas. Primeiro, muita gente já acha, né, pastor Edivaldo, que depois das 22 horas é que eu não posso fazer barulho. Existe a lei de silêncio, das 22 horas às 8 da manhã. Isso daí não é uma verdade. Das 22 horas às 8 da manhã é um silêncio absoluto. Agora, durante o dia, você não pode causar barulhos contínuos, porque isso daí também infere, e aí já é lá no Código Civil, um direito ao sossego. Então, por Então exemplo, essa daí não da poderia. roda de samba ali, Não poderia. Ah, mas tá ainda fora. não é 22 horas. Não, querido, se você vai fazer um furo numa parede, aquilo lá é um barulho esporádico, é uma coisa momentânea, não tem problema. Mas os caras ficar furando uma parede o dia inteiro, isso já não é permitido. Então, morar em condomínio realmente ele exige um comportamento muito diferente do que você morar numa casa. E aí não adianta você achar que porque você está dentro do seu apartamento, você tem todo o direito de fazer o que quer. Vamos pegar outro exemplo aqui. Ah, dentro do meu apartamento eu posso fumar. Então, vou te dizer uma notícia, talvez você vai se chocar com isso. Não pode fumar se o cheiro do cigarro ele estiver incomodando outros moradores. A não ser que você vai fechar todo o seu apartamento, vai ligar um ar-condicionado para fazer toda a parte do cheiro ali, tentar eliminar, porque não é por você estar dentro do seu apartamento que você fala que é área privativa, que você pode fazer o que quiser. Então, tem que se adequar às regras. Se não, muda, vai morar numa casa, mas não mora no condomínio. Daí a gente entra no papel do síndico. O síndico, ele é o carinha que eu, por exemplo, descobri ou tenho uma intuição que aquilo é ilegal, que o meu vizinho está fazendo. Eu procuro o síndico. O síndico é o quê? É o juiz? Ele é o intermediador? Qual é o papel do síndico? Ele, ou não, tipo, eu como morador, eu não devo falar com o síndico, eu falo direto com esse meu vizinho, a polícia, como que funciona a dinâmica perfeita? Deveria funcionar. Então vamos entender o seguinte: primeiro, que a gente mais tenta criar uma transformação de mentalidade nos síndicos é para que o síndico ele se torne um gestor de qualidade de vida. Mas ele é uma autoridade. Mas o fato de você falar que o síndico é uma autoridade, talvez isso vai massagear o ego do síndico, ele vai achar que ele pode mandar no condomínio. Ele tem que fazer com que as regras do regimento interno e da convenção sejam cumpridas. Só que o síndico ele está debaixo de outras regras. Então tem muito morador que não conhece essa dica, que é, primeira coisa, todo mundo está debaixo das leis federais, depois estaduais, depois municipais. Aí vem a convenção do condomínio e o regimento. Então tem condomínios, por exemplo, que querem aprovar numa assembleia
uma lei, uma norma ali no condomínio, mas que vá contra uma lei estadual, ou uma lei municipal ou até federal. Vamos dar um exemplo aqui. Olha, no nosso condomínio a gente vai proibir de moradores terem pet, gato, cachorro, papagaio. Isso é contra uma lei federal, que permite com que não só você tenha, mas que esses animais eles tenham também um livre acesso em toda a área do condomínio. Então você não pode criar nenhuma regra ou uma norma que vá ferir uma lei que está acima da sua. E o síndico tem a responsabilidade de fazer tudo isso ser cumprido dentro do condomínio. O problema é quando o síndico ele começa a achar que ele é o general daquele ambiente e que tudo vai funcionar conforme o gosto dele. Ah, eu não gosto de portaria remota, então a gente nem vai trazer para a Assembleia. Eu não gosto aqui não quero que cubra as garagens, porque eu sou síndico morador e isso vai aumentar o custo da minha taxa condominial, eu não tenho carro. Então, a primeira coisa, o síndico tem que entender é que ele tem que defender os interesses da maioria do condomínio. Agora, em relação ao barulho, lembra o seguinte, quando o problema de barulho ele está incomodando apenas um morador, ele ainda não se tornou um problema para o síndico. E é aí que muita gente acaba colocando no síndico uma responsabilidade que não é dele. O problema do barulho, ou qualquer problema que um morador está causando, se ele estiver incomodando 2 ou mais moradores, aí se tornou um problema coletivo. Então, o ideal é que problemas entre 2 moradores apenas sejam resolvidos entre eles. Mas também, Oswaldo, nada impede do síndico ser um mediador desse problema. Ele pode tentar ajudar a resolver o problema, mas não necessariamente ele precisa se envolver, porque não é uma responsabilidade ainda dele. Ele foi eleito pelo condomínio para tratar de assuntos da coletividade, então tudo que impacta o coletivo merece uma ação e intervenção dele. Agora, deixa eu entender esse universo ali como o morador que é leigo total, mas ele ouve você e daí ele fala, pô, então no meu condomínio não pode pet. Por quê? Porque foi a convenção que estabeleceu, todo mundo que está ali, na verdade, não só proíbe, mas como já matou um pet, né? Então, é um condomínio contra o pet, né? Aí eu descubro, eu nunca levei levei um pet porque eu tô nesse lugar, Sim. enfim, vou ter que me adaptar. Só que eu descubro que existe uma lei, eu não sabia, que ela é federal, Sim. e ela, na verdade, é contrária à convenção. Exato. Daí eu descubro isso e eu faço o quê? Eu, numa reunião de condomínio, levanto a mão e falo, o negócio é o seguinte, meu pet tá aqui e eu vou na justiça para defender o meu... Como que funciona quando eu descubro... Bom, vamos pegar o que seria o rito correto, né? A gente sabe que tem muitas ações ajuizadas e isso daí se torna até qualquer processo muito demorado. Então, o que a gente sempre orienta é o seguinte, primeira coisa, você precisa formalizar que aquela norma que foi aprovada na Assembleia, ela está contradizendo uma lei municipal, estadual, federal. Então, ou seja, você tem que formalizar isso para a gestão do condomínio. E como que você faz isso? Você manda um e-mail, faz ali um documento, pede para que o síndico assine que ele está recebendo aquilo lá, ou manda via AR pelo correio, mas precisa deixar claro que você deu publicidade que aquilo lá foi votado de forma errada, existe ali uma situação que tem que ser corrigida, e aí é ideal que também seja solicitado um prazo, ou até mesmo você pedir um prazo. Olha, eu solicito que no prazo de 30 dias uma nova assembleia seja convocada para que esse problema seja corrigido. Aí você deu publicidade e você combinou prazos. Não aconteceu, aí agora vai para o juizado. E aí é juizado de pequenas causas. Isso às vezes não vai nem para o juiz, tá? Isso às vezes vai para uma conciliação e aí é muito mais rápido também. Mas nesse processo inicial ali, só a minha iniciativa não, eu quero ter o meu pet. Eu preciso ir atrás de um advogado até então para fazer isso? Ou eu posso fazer uma... Não. Mas essa carta que eu mando ali pro síndico, né? Eu falo, negócio seguinte, campeão. A linguagem quero meu cachorro aqui no condomínio. Eu queria que você entendesse, e isso aqui é minha forma da publicidade
essa minha indignação, pode escrever, é um baita texto que eu tô colocando aqui, ó. Começa assim, ó, boa tarde, campeão, vírgula. Bem amigável, Eu né? sei que eu tenho interesse, eu tenho o direito de ter o meu cachorrinho, então eu queria que você Conforme soubesse. o artigo, Eu tal, estou. Ah, tal. né, daí ele tem que trazer isso. Tem que trazer a Então tá. referência. Então não precisa de advogado, mas ele tem que ter uma basezinha ali. Exato. E onde o cara procura, tipo, ele tá interessado em procurar também alguma coisa ali para só para onde ele procura sobre essa legislação federal. Tipo, às vezes não é gato, mas o cara ele quer ter uma cobra, né? Sim, aí ele já tem que Daí ter uma onde ele procura autorização isso? da Polícia Florestal, das entidades que tratam de animais silvestres, Ah. e isso não impede dele ter uma jiboia no condomínio. Ah, mas daí ele pesquisa onde? Tipo assim, ele quer levar a sogra dele pra morar em casa e o condomínio proíbe. Tem muitos que proíbem, né? Mas ele fala, não, eu Alguns descobri que ele... Alguns Estamos falando de regimentos coisas são- perigosas, né, cara? Ele quer levar, ele Ai, pesquisa onde? Tipo, eu É. tenho uma dúvida, onde eu pesquiso? No É. chat GPT? Onde eu Assim, pesquiso? o chat GPT ele te dá uma informação rápida, Ah. mas não necessariamente é uma informação atualizada, tá? E o chat GPT também é uma inteligência artificial que ele vai buscar um compilado de vários locais. O mais importante nesse momento que você tem uma dúvida jurídica é buscar um advogado. Ele vai te trazer uma referência ou ele vai te trazer uma jurisprudência, que quer dizer o seguinte, mesmo que não tenha nada na lei sobre isso, mas já teve uma situação parecida lá em Fortaleza que o juiz acabou acatando e deu o ganho de causa para o morador. Então ele traz essa jurisprudência e fala, ó, segue esse caminho aqui. Agora, também você pode, né, fazer muitas pesquisas pela internet, mas isso vai te dar mais trabalho, porque não adianta você achar um site que está te dando a informação. Tu tem que verificar se aquela informação realmente está atualizada, se aquela informação ela está dizendo exatamente aquilo que você está querendo mostrar para o síndico. O fato é que você precisa mostrar de forma documental para o síndico que, olha, houve um equívoco, a Assembleia votou algo que não poderia votar, porque está ferindo a lei tal, então a gente solicita que você corrija o problema, convoque uma nova Assembleia, explique a situação e revogue aquilo que foi aprovado na última Assembleia. Não tem problema nenhum. Agora, um problema tá a gente reclamar de coisas que são aprovadas em assembleia, mas não participar da assembleia. Imagina o seguinte, eu peguei agora R$10, cheguei ali numa banca de uma revista, falei, eu quero uma Coca-Cola. Dou R$10 pro vendedor lá da banca e ele pega e me entrega uma Fanta. Eu falo, não, cara, eu quero uma Coca. Não, mas você vai levar a Fanta. Mas eu estou pagando R$10. É a mesma coisa que o morador que não participa de assembleia quer que algo seja aprovado para melhorar o condomínio, mas depois ele não participou e ele reclama daquilo que foi aprovado pelos outros vizinhos que foram na assembleia. Então a gente sabe que também essa rotina dentro do condomínio depende da participação do máximo de pessoas que ali moram. Então a gente tem como melhorar muitas situações dentro de condomínio, mas os síndicos também têm um trabalho que não é fácil, é chamar a gente para ir para a assembleia. Né? Aí tem uma estratégia. Vai lá, coloca no edital o seguinte: a primeiro tema que você vai deliberar na assembleia, coloca isso no edital de convocação, que vai ser discutido a aprovação de aumento de 30% da taxa do condomínio. Boa, né? Aí depois tu coloca os outros itens. Daí Tu vai ver todo que vai mundo. lotar a assembleia. Olha, uma boa dica para você, síndico, hein? Colocar ali uma coisa que vai mexer Vai no mexer no bolso do bolso. carinha, Vai o cara mexer. vai lá para. Olha, estamos agora, vamos aumentar a taxa do condomínio, taxa do valor de salão de festa, coloca algo que realmente, aí eles vão lá por esse item e Olha. já volta o restante. Agora imagine o seguinte, pastor Edivaldo, tem muita falha de comunicação, tá? Tem muito síndico que ele tem boa fé. Ele é a pessoa do bem, tá? Ele não é um general, não é um monstro, por mais que ele tome umas decisões, ele é uma pessoa do bem. Mas ele se comunica muito mal. Então, né? Ele usa palavras erradas, ele é grosseiro. Ou às vezes ele nem se comunica, né? Ele deixa assim o morador que fez uma pergunta ali sobre algo, ele deixa no vácuo 3, 4 dias. Mas quanto melhor você se comunicar, menos ruído e problemas você vai enfrentar na sua gestão. A gente teve uma vez, num condomínio que a gente estava como síndico, que aconteceu uma situação bem bacana. Todo domingo
eu gosto de me planejar o sábado de manhã para ir pescar. E era um domingo de sol aqui em Florianópolis, céu azul, tava o dia perfeito para fazer uma pescaria. Aí eu tinha combinado com a minha esposa, eu saí para pescar, e aí eu estaciono um carro num local que eu deixo todos os meus pertences ali, carteira, celular, e dali eu vou caminhando a pé até onde eu gosto de pescar, só com a tralha de pesca. Cheguei lá por volta de 8h30 da manhã, deixei tudo no carro, olhei as mensagens no celular, estava tudo zeradinho, então agora eu vou desacelerar, vou pro meu momento de pescaria. Para todo mundo que me conhece sabe que eu sou um péssimo pescador. Então, ou seja, eu vou lá só para descansar, só para relaxar. Peixe é um detalhe, Peixe é um né? detalhe. E assim, é muito da sorte, né? Fala, pô, será que vai ser hoje? Mas um dia vai acontecer. O fato é que voltei por volta de meio-dia pro carro, depois da pescaria, novamente mantive a meta, não peguei nada. E aí, a hora que eu olho para as mensagens do celular, tinha 63 mensagens no grupo do WhatsApp. Domingo, meio-dia. Do condomínio? Do condomínio. Grupo do WhatsApp do condomínio, Você dos de moradores. síndico. E eu como síndico. O que são, pô? Tantas mensagens que surgiram num domingo tão bonito. As pessoas não foram pra praia, não foram... Pois é, tanta coisa pra fazer, né? Olhei as mensagens começando pelo início. E nesse condomínio, a área de lazer, a piscina, ficava na cobertura. Então ficava no último andar. Um casal também teve uma ideia de descansar, domingo de sol, de manhã. E aí um deles, o maridão, chegou lá próximo do guarda-corpo porque fica na cobertura, a piscina, chegou próximo do guarda-corpo, olhou a paisagem toda bonita do bairro, e ele olha para baixo, e ele enxerga uns 7 metros para baixo, tinha uma marquise nesse condomínio, que é só para estética. Só que ele encontrou uma fralda nessa marquise. E aí, novamente, o morador teve a brilhante ideia de tirar uma foto. Tirar a foto. Mas ele mandou para quem a foto de novo? Mandou pro grupo. Agora sim, Aí, agora pronto, né? agora acertou. Vamos causar, tá né? muito parado. Um domingo tão bonito desse, por que tem tanta paz Vamos nesse condomínio? Quem tem neném Claro. e já vamos pra cima, né? Aí, nesse momento, virou uma discussão. Por quê? Nesse condomínio, quando eu fui eleito com a diferença de um voto. A metade do condomínio queria a minha gestão, outra metade queria a gestão do outro candidato. Então estava muito dividido. Então aquela situação daquela foto, daquela fralda, naquela marquise lá, estourou uma discussão. Porque o síndico tem que prestar mais atenção, porque onde ele está que não olha as marquises do condomínio. Onde que o síndico vai estar no domingo de manhã, né? Não, mas o pessoal defendendo, mas isso daí, por que não manda no privado? E vai aquela discussão. Eu fui pro condomínio, porque eu pensei o seguinte, cara, onde essa fralda tá, se a gente contratar uma empresa para retirar a fralda, ela vai ter que amarrar uma corda de rapel e cobrar uns 500, 700 reais. Mas eu lembrei que eu tinha ido para uma pescaria. Então eu tinha ali a varinha, um anzol, a linha. Falei, cara, por que vamos não, fazer né? valer esse molinete, né? Claro, pô, vamos tentar salvar o dia. E fui para lá e consegui pescar a fralda. Olha só, cara, é o síndico campeão, né? Cara, mas eu falo para você, Edvaldo, eu tava assim com o coração inflamado. Tava inflamado. Por quê? Porque, assim, aquela briga lá tava mexendo com a minha honra. Claro. Eu que sou síndico do condomínio, eu que fui eleito aqui, por que você não manda a foto no privado, mandou no grupo? Então, assim, tinha aquela turbilhão de emoções, meu ego inflamado e eu querendo chamar aqueles moradores ali, aquele casal num privado, falar, o que aconteceu? Pra que fizeram isso? Mas eu tive uma outra ideia. Cheguei no elevador, tirei uma foto, como eu tava mesmo, assim, de bermuda, chinelo, com a vara de pescar e a fralda segurando aqui. E aí eu peguei e mandei um áudio pro grupo. Então vai uma dica bem legal aqui, ó. Você, síndico, quer se comunicar legal? Não manda texto. Texto não tem emoção. E se você errar na digitação, pior. E se ainda sair caixa alta, vão achar que tu tá gritando Tá no gritando, texto. tá sendo delicado. Tenta ligar. Tenta falar com a pessoa pessoalmente. Depois não conseguiu, tenta ligar. Não dá? Manda áudio. Áudio você coloca emoção na voz. Então peguei e mandei um áudio mais ou menos assim. Olá, muito bom dia, amigos vizinhos. Estava eu voltando de mais uma pescaria, frustrado por não ter pego absolutamente nada, quando me deparei com a melhor oportunidade do ano.
me dirigi ao condomínio e consegui fisgar esse peixe aqui. E aí foi nessa hora que eu ainda finalizei o áudio falando: obrigado pela oportunidade que vocês me deram e tenham o melhor final de semana da vida. Nossa, nessa hora assim começou aquelas mensagens. Sensacional, nossa, que incrível. Não, você é um síndico muito bom. Aí os emojis, todo mundo se divertindo. O limão fez uma limonada. Aí, ou seja, eu tava extremamente irritado, chateado, me senti provocado com aquela situação. A hora que você ouve aquele monte de mensagem te elogiando, pessoas se divertindo, você não se sente melhor? É claro, e todo mundo jogando flauta pela janela ali. Vamos então fazer o sente, não. É porque nessa hora quem bate esquece rápido. Mas quem apanha não é naquela hora que cura aquela dor. E aí a gente traz muito uma situação de que o coração ele é enganoso. E a gente tem que lembrar que quando a gente assume como síndico, a gente tem que agir mais pela razão do que pela emoção. E tem muitas vezes que síndico, ele se emociona e ele toma decisões erradas, ele se frustra, ele acaba criando situações irreparáveis no condomínio, ele cria inimizades porque o ego falou mais alto do que a razão. E aí, naquele momento, eu entendi que eu tinha duas decisões a tomar. Ou enfrentar os moradores, porque eu era o gestor do condomínio, eu governava aquele condomínio, ou eu transformava aquilo lá numa situação divertida, leve, e ainda com a solução do problema que foi criado. E aí tudo se resolveu. Então a dica para você, vai se comunicar, pensa, não age na emoção. Você nunca toma decisões importantes em momentos que você está emocionado. Então assim, tenta desenvolver uma habilidade emocional. Discuta o problema, mas não discuta as pessoas. Foque na solução daquela situação. O síndico ele é um gestor de qualidade de vida. Ele não é só um gestor para fazer manutenções no condomínio, não é só um gestor para cuidar da inadimplência, ele é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mesmo que ele tenha que fazer coisas que emocionalmente está sendo contrária à forma que ele tem que agir. Mas haja com sabedoria e se comunique bem, né? Assim, ó, que atire a primeira pedra o condômino que nunca falou mal do síndico. Mas o importante não é focar no erro, mas é principalmente reparar o erro. Qual que é a velocidade que eu tenho para reparar um erro? Eu fui uma pessoa muito crítica a síndicos quando eu não entendia nada de sindicatura. Quando eu era um morador, depois entrei para o conselho, eu fui uma pessoa muito crítica. E eu tenho certeza que isso daí impactou de forma negativa o síndico na época. Então hoje até eu peço desculpa aqui publicamente, porque viver uma sindicatura hoje, ela merece um propósito. E as pessoas, não é só por uma questão de visão, de oportunidade de mercado, por conta de um crescimento que está tendo em torno de 15% a 20% por ano de síndicos profissionais, de oportunidades de condomínios que pagam bons honorários para gestores qualificados. A gente está falando realmente de você ter um propósito verdadeiro de melhorar a vida das pessoas. E às vezes tem muito síndico que deixa de fazer isso somente dando um bom dia e sorrindo no elevador quando encontra com o morador. E o morador está no dia péssimo. Se ele te encontrar na reta, ele vai colocar um alvo nas suas costas e ele vai achar que você tem que ouvir todo o desabafo dele. Mas aí, é o que ele está te trazendo e o que você vai devolver para ele. A gente tem muito daquilo que a gente entrega, o que a gente guarda no coração, e a gente tem que tentar guardar diariamente coisas boas no coração. Se a gente não transbordar coisas boas, o nosso coração ele vai ficando metade, existe um espaço pela metade nele. Se eu não coloco sempre uma palavra de fé, se eu não coloco sempre uma palavra de amor, se eu não coloco sempre um sonho, um propósito, ou seja, esse espaço vazio no coração vai se encher de algo. E se não é eu que estou colocando algo nele, é algo que eu vou receber de alguém. E se eu entrar hoje numa conversa, num bate-papo, que as pessoas estão falando mal de outros síndicos, que as pessoas estão criticando a economia, ou seja, isso vai entrar no coração. E a gente muito tem falado, o síndico ele tem verdadeiramente uma responsabilidade muito grande. Não só pelo condomínio. Vamos pegar um condomínio que nem o seu, que por ano movimenta cerca de 700 mil reais, é mais de $500 mil. Em arrecadação. O nosso condomínio é chique, né, cara? Então, aí você vai. Não é à toa que tem o nome que tem. É chique, é esse o negócio, né? Como que tu vai colocar uma empresa que tem um CNPJ condomínio, que fatura mais de $500 mil por ano, na mão de um gestor ou de uma gestora que não tem qualificação para isso? É uma responsabilidade muito grande.
E a gente está vendo impacto emocional também, não só assim ter um jardim bonito, uma piscina legal, bem cuidada, mas a qualidade de vida, o ambiente dentro do condomínio. Então, você sabe que eu tava olhando pro grupo ali, ele tá com aquela cara dele, tipo assim, ai, conta aquela história, né? Eu sei que tem muita história e a gente tá interessado em algumas histórias também, Fabinho, porque, cara, eu vejo que além desse condomínio tradicional, Sim. existe, eu acho que uma mudança no mercado, né? Porque eu vejo alguns condomínios hoje sendo construídos e poucos moradores moram. Condomínios ali, tipo, você pega aqueles que são feitos propriamente para Airbnb, por exemplo, Os né? aluguéis de curta Então, cara, é temporada. quase que um hotel. Eu imagino É, assim que o síndico desse lugar também ele tem que ter um preparo diferente, porque a dinâmica é outra, não é mais sim. aquela tia que fica ali na sacada olhando e vendo algumas questões, mas eu ouvi até uma história que eu falei, meu Deus, não é possível, né, cara? Porque aqui a gente tá assim, a gente imagina São Paulo, o negócio ali, esse tipo de 10 condomínio vezes mais rápido comercial, já. residencial, a coisa tá acontecendo. A história que eu vi foi o seguinte, cara. Um cara, ele na verdade, ele descobriu que esse condomínio estava construído, teriam mais de 300 apartamentos, estúdios, né? Sim. E ele viu ali uma oportunidade. O que que ele fez? Ele divulgou o serviço dele como cuidaria de Airbnb. Ok. Então ele ia administrar para quem quisesse, porque ele também era morador, ele veio com essa conversa e tal. E ele pegou 17 proprietários que passaram para ele administrar o apartamento para fazer Airbnb. E ele fazia isso, mas qual foi o lance ali? Como Hum. ninguém se conhecia, porque esse que era o ponto, ninguém se conhecia, poucos proprietários moravam lá, a primeira reunião de condomínio ele vai e Com ele leva procuração. 17 procurações fakes, né? E Ah, é? ele estava representando aquelas pessoas, os Uau! proprietários, e ele também tinha apartamento ali, e aquelas pessoas votaram nele como síndico, ele se colocou como síndico, e ele não tinha apartamento nenhum. Tá. Ele falou ali que ele tinha apartamento, e aqueles outros 17 também estavam votando. Enfim, era uma mentirada toda, ele foi eleito síndico de um prédio que ele não era. Ele ficou 2 anos ali, desviou muito recurso, porque ele Nossa. contratou, todo mundo que ele contratou, de jardineiro, ó, a Ele cobrava zeladoria, uma tudo, comissão. era a empresa dele, que estava no nome da É mesmo? mulher. Não, cara, tudo Pô, dele. pensei que tava ruim, mas é Cara, pior. não, era pior, era uma fortuna, até que alguém descobriu, desconfiou, tal, foi atrás, descobriu que o nome dele era mentiroso. Cara, é uma história doida e que é real. Caramba, Agora pode virar um filme isso eu daí. imagino quanta coisa que você não fica sabendo aí. A gente Conta pra fica, nós, né? Fabinho. A gente, assim, são coisas muito legais, né? Como a gente vê agora, época de festa junina no Nordeste. Os condomínios, Fortaleza, de Recife, Aracaju, eles têm um fundo de reserva só para festa junina. É um negócio assim, não, mas eu estou pagando que minha taxa do condomínio, estou pagando fundo de reserva para quando tiver algum tipo de obra emergencial e estou pagando segundo fundo de reserva só para festa junina. É, só para festa junina. Os condomínios param uma semana lá, é festa todo dia na quadra de esporte. Então são histórias legais. Mas tem histórias que nem as que você comentou, que são histórias terríveis. E terríveis por qual sentido? Não só por conta do desvio do dinheiro, mas principalmente pela insegurança que isso traz aos moradores e aos investidores. A gente acaba vendo que, pô, vou morar num condomínio, mas quem que vai ser o síndico lá ou quem que é o síndico de lá? Qual que é a formação desse cara? De onde que ele veio? Que tipo de network ele tem hoje? Porque muito a gente fala que a gente é moldado pelo ambiente. Você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. E você vê que teu síndico realmente ele só anda com pessoas erradas. Queridão, não adianta esperar algo muito bom dele. Talvez ele consiga maquiar algo por algum tempo. Agora não. Você vê que o síndico do seu condomínio é dedicado, você presta atenção que ele sempre participa de eventos, que ele sempre está fazendo cursos novos, que ele sempre tem conexões boas e saudáveis. Isso ajuda bastante a aumentar o nível de segurança e percepção sobre o trabalho dele. Agora, sim, tem condomínios que, por exemplo, a gente teve situação de um morador maluco de um condomínio vizinho do outro, que ele comprou uma arma de pressão, uma arma dessas airsoft, e começou a dar tiro na janela dos outros Ai, apartamentos do vizinho ao Jesus. lado. Ah, Cara, maluquice total. Assim como a gente vê muito Airbnb, que o pessoal vem em alta temporada,
E aí a gente tem, por exemplo, aqui em Florianópolis, o período que tem o maior nível de reclamações de barulho e festa em condomínios em Florianópolis. Qual que é a época do ano que você acha? Setembro, janeiro? Não, Não? não. Existe uma festa aqui, aí eu não vou dar o nome, mas a maior festa fora de temporada em Florianópolis, que é uma festa que arrasta jovens e não é só de Santa Catarina, vem do Rio Grande do Sul, vem do Paraná, e que são 3 dias de festa ali no Sambódromo. Essa festa que acontece geralmente em março é o período que mais dá problema em condomínio. E por quê? Porque o cara que vem ali, alugou 3, 4 dias no condomínio, primeiro, ele volta da festa e ele volta cheio de álcool na cabeça. Ele vai para a piscina e a piscina não está aberta, ele começa a fazer barulho dos after, ele coloca 30 pessoas num apartamento de 40 metros quadrados. Então, ou seja, é um problema atrás do outro. Como o síndico vai lidar com isso? O síndico tem que ser ninja. Então, nesse momento, é o seguinte, mantenha a terapia em dia, mantenha os remédios controlados diariamente aí, tomando direitinho, e toca o barco para frente, porque o síndico ele vai ter que ter esse controle emocional para ele não perder a paciência com tanta loucuragem. Meu Jesus. Cara, É um metaverso, é um mundo paralelo que só quem mora em condomínio conhece. Mas é muito bom morar em condomínio, tá? Você tem segurança, você tem pessoas ao teu redor, você não, tem a gente tá salão aqui de só festa. a ideia é a gente contar os causos, né? Mas assim, tem bom, né? Segurança e Eu lembro que eu deixei de morar em casa, foi em 1900, sou da década, sou de 1980, foi em 1994 a 96 que eu deixei que eu morava em casa. De lá para cá, só em condomínios. E hoje em dia a gente vê condomínios que são muito inteligentes. Para quem é aqui de Santa Catarina, viu o lançamento da FG de Balneário Camboriú, do Sena Tower, condomínio mais alto do mundo. E hoje a gente já tem o condomínio em Balneário Camboriú, que é o Yacht House, que são as torres gêmeas, onde o Neymar tem uma cobertura, um quadriplex, que é o condomínio residencial mais alto da América Latina. Ele só não é o condomínio, o prédio mais alto da América Latina, porque o Costaneira, no Chile, em Santiago, no Chile, é um condomínio comercial, mas a estrutura dele consegue ser cerca de 40 metros mais alto do que as Torres Gêmeas. Então a gente é referência nesse mercado. O Brasil é referência na construção de condomínios bons, condomínios inteligentes, condomínios que oferecem uma estrutura de clube, que oferece segurança. Então morar em condomínio pode se tornar melhor dependendo da gestão desse condomínio. E o Neymar vai na reunião de condomínio ali do. Não, né? Ó, olha qual que é o problema que os síndicos de Balneário Camboriú enfrentam. A maioria dos apartamentos lá na maioria, mas boa parte dos apartamentos de Balneário Camboriú e de alto padrão não é para os proprietários. Eles compram para fazer lobby. Então, ou seja, eles compram um apartamento, mobília o apartamento de 5, 7, 12 milhões, só que é para emprestar o apartamento para seus clientes. Então é o seguinte, o cara tá lá, tem uma empresa lá em Salvador, tá lá em Goiânia, e ele fala o seguinte, olha, vai lá, passa o final de semana lá em Balneário Camboriú, pede pro jatinho trazer o cara, ali tem o L ponto, tem aeroporto ali também em Itapema, trazem a família, só que a família entra num condomínio que ela não sabe as regras, ela não lê o regimento interno, e outro, ela vem de um nível de alto padrão. Então, ou seja, ela não sabe o que é um não, ela não tem limites, ela não tem muitos limites. Então, nesse momento, é festa fora de horário, é barulho, é insegurança, porque o acesso às pessoas tem que ser todo credenciado. Não, mas isso daí está comigo, pode autorizar. Então, ou seja, é níveis de problemas diferentes ou desafios diferentes que os síndicos em Balneário Camboriú enfrentam. Fabinho, é o seguinte, se você fosse eleger as 3 histórias mais ditas que você já ouviu dentro de condomínio, vamos começar agora de baixo para cima, na terceira história. Qual é a terceira história? Vou falando aqui enquanto você vai pensando, mais esquisita, inusitada, louca, ninguém imagina que isso acontece num condomínio, que chegou para você. Não necessariamente você participou, mas você ouviu, a gente ficou sabendo. Enfim, ficou sabendo. A terceira, top 3. A gente recebe muitas perguntas, as histórias no direct.
Ah, me ajuda. E nunca assim, nunca é o condomínio dele. Ó, no condomínio do amigo meu tá acontecendo tal coisa, mas qual que é a orientação de vocês? Mas tem uma, por exemplo, o morador, o proprietário, não morador, a gente fala proprietário, que é o dono do imóvel. Ele pegou e foi vender o imóvel dele e viu que o imóvel dele, em vez de valorizar, desvalorizou. Então ele perdeu o capital. Então, quando ele fez a avaliação da unidade dele para ele vender, ele viu que ele estava perdendo dinheiro em relação a quando ele comprou. E aí ele foi questionar o síndico falando, olha, já que meu apartamento já que meu apartamento está valendo menos e eu vou colocar ele à venda, então eu quero pagar uma taxa de condomínio menor, porque faz sentido na cabeça dele. Assim, ó, pensando de forma lógica, o síndico ele tem que fazer um trabalho, uma gestão para aumentar a segurança, para trazer qualidade de vida, mas também para valorizar aquele empreendimento. Você não compra um imóvel de R$ 500.000 para que um ano valer 470 mil. Isso acontece? Acontece. Jardim ficou mal administrado, a piscina está com água suja, o condomínio está com um monte de problemas que não foram feitas manutenções, tem essa desvalorização. Na cabeça desse proprietário, ele falou: se o meu imóvel desvalorizou, então eu quero pagar menos de taxa condominial. O que é um absurdo, tá, pessoal? Não funciona assim. Mas na cabeça carinha, isso fez sentido. Fez sentido. Agora, sim, teve uma situação também, aí vai pro 2, né? Número 2. É o 2, vamos pro Vamos pro 2. 2. O 2. Um domingo, eu tô no condomínio e um agente da Polícia Federal entra em contato. Na hora eu achei que era uma pegadinha ou até mesmo um golpe, né? Mas ele entrou em contato comigo, se identificou, e ele pegou e falou: olha, o senhor está no condomínio? Eu falei: estou. A gente precisa ir aí para tratar do assunto pessoalmente com você. Tem como nos receber agora à tarde, apesar de ser domingo? Pô, tu não vai querer receber a Polícia Federal, né? Então, assim, claro, a gente recebe vocês. Recebi eles no salão de festa. E aí eles chegaram lá e o resumo da história é: a gente precisa das imagens do condomínio de hoje, da madrugada de hoje, do horário tal, e a gente quer saber se fulano mora nesse condomínio. Olha, ele mora sim nesse condomínio, ele é família dele. Ok, tu consegue as imagens pra gente ainda hoje? Falei: vou ter que me virar, mas claro que a gente vai atender a solicitação. Mostraram um mandato judicial, porque vai outra dica aqui. Síndico não pode disponibilizar imagens do condomínio para moradores. Tampouco para qualquer pessoa que peça, a não ser que você tenha um mandato judicial. Isso tem a ver com a LGPD, então o síndico pode ser responsabilizado por outras questões, por conta que vazou uma imagem, que aquela imagem virou um outro problema. Então, ou seja, trouxe o mandato judicial e a gente foi solicitar as imagens à empresa de portaria remota. Aí as imagens chegaram, naquele dia mesmo, umas 6 horas da tarde. Pastor Adivaldo, a hora que eu olhei as imagens, pensa, um morador, ele saiu de madrugada, ele saiu na noite anterior para curtir uma festa com a namorada. No caminho de volta para casa, ele atropela uma pessoa na rodovia. E aí, em vez dele prestar socorro, ele chega no condomínio às 3 da manhã, guarda o carro todo arrebentado na garagem, e às 5 horas da manhã chega um caminhão guincho e retira o carro. Então ele quis, o carro não está mais aqui, ninguém vai ver o carro, e levou o carro para algum outro lugar. Só que depois que eu mandei as imagens, aí que eu entendi que a Polícia Federal, pelo fato do acidente ter acontecido numa BR, então a Polícia Federal que estava fazendo a investigação, eles não estavam em busca somente dos fatos daquilo que aconteceu. Eles estavam em busca da cabeça de uma pessoa. Porque no atropelamento acharam o corpo da pessoa. Não, cara. É sério. Não tinha cabeça. A cabeça estava dentro do carro. Não, cara. Que loucura, velho. Parece doideira. Esse é o top 2. Tá, mas isso foi aqui? Não, eu não posso também. Não, tudo bem. Detalhe, porque foi no Brasil. Imagina o seguinte: olha a situação do síndico. Você tem que buscar imagens, você tem que, de repente, descobrir detalhes de algo que você fala: isso aconteceu aqui dentro do condomínio.
Cara, tava dentro do condomínio, aí tá Não, dentro do mas foi pra carro. encobrir o crime? O cara teve a ideia de levar a Não é que cabeça teve, não. embora? No impacto, a Ah, não. cabeça deslocou, soltou do corpo e foi parar dentro do carro. Só que é claro que, eu imagino, eles nem estavam sabendo disso. Então, ou seja, eles chegaram, ó, aconteceu um acidente, pô, vão tirar o carro daqui, etc e tal, mas aquilo estava lá. E talvez nem eles sabiam que realmente o corpo estava sem a cabeça. No final da história, porque acharam a cabeça também. Acharam que mas tava no condomínio? Não, não Tava tava. enterrada, né, no Não condomínio. tava, não tava, não. Assim, ó, são Pode, cara. histórias Ah, mais loucas que acontecem no condomínio. Por isso que a gente fala muito. O síndico ele tem que ser um profissional corajoso. porque Corajoso para ele enfrentar desafios que são menos piores, e desafios que são muito graves, mas de um Aham. jeito que ele não perca o controle da situação. Isso, porque pode ter coisa ali que realmente é risco que tá em jogo, né? Você sabe que tem um amigo em comum, Temos? quase falando nome, mas não vou falar. Vou aguentar aqui, né? Sério? Sério, Começa com que cara. letra? Começa com G. O que acontece? Ele morava num condomínio, cara, em São José. Ah, em São José. São José, cara. E Aham. ali vai ser fácil de matar essa. O pátio do condomínio é gigante, né? Ah, E atrás do condomínio, que eram para ser construído mais blocos, não foram, não lembro por qual razão. Mas o condomínio tem uma área de lazer gigantesca e tem um gramado depois ali da piscina que parece aquele pátio do Teletubbies, sabe? sim. O negócio ele tá lá. E Um tinha um bosque. morador, cara, Ah. que ele chegava lá de helicóptero. É mesmo? Ele começou a parar o helicóptero, porque era grande esse pátio, descia ali, cara, totalmente surreal, mas sabe pra se fazer, né? Ele parava o helicóptero, ele começou, me contava, descia ali, descia do helicóptero, ele, o piloto dele e tal, ia em casa, tomava um café e voltava, só pra, né? E assim, o cara começou a botar um respeito ali no condomínio, pô, o cara é um cara de helicóptero, não sei o Chamou quê, e começou a atenção, causar tal. Até que um dia chega a polícia, eu não lembro se foi federal, qual polícia, chega lá no condomínio e era esse cara morava no apartamento vizinho do G. Ah, E, cara, a polícia abre o apartamento e cheio de é drogas, né, mesmo? cara? Era um baita de um traficante que tava Caramba! morando lá Do e lado o cara ainda. fazendo banca ali de milionário e era um baita de um traficante, não sei o quê. E foi o maior auê naquele condomínio, né, cara? Caramba! Olha, e você nunca sabe quem é teu vizinho do lado, Então, né? cara, nunca sabe? Nunca sabe. A gente tem assim, a gente conhece pessoas, por exemplo, que é o inverso. Pessoas que você acha que é super normal, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que está ali, não ostenta nada. E são pessoas que detêm empresas e moram em condomínio, na realidade, buscando realmente uma vida muito mais, como que se diz, sem holofotes. Então, Acontece, né? acontece. E aqui em Santa Catarina, não só Santa Catarina, mas isso daqui é uma coisa que acontece muito em condomínios praianos, condomínios de praia. Então, assim, são pessoas que moram ali porque elas estão querendo fugir dos holofotes, então elas não ostentam. Mas que são pessoas que possuem grandes empresas, um patrimônio gigantesco. Outro detalhe também é quando você pega condomínios de alto padrão mesmo, mas assim, Ah. aqueles que o morador paga taxa condominial de 15, 20 mil reais por mês. É Só a que festa junina, né, cara? Que tá quebrando a ali. gente vai chamando aquelas taxas. Mas assim, existe uma mudança cultural, tá? É muito grande em algumas cidades do país, mas São Paulo está acontecendo muito isso. É a pessoa, ela morar numa casa de condomínio fechado no interior da cidade. E na cidade, ela compra não mais um apartamento, ela compra um loft. Então as pessoas vão para lá de terça a quinta-feira. Terça, quinta-feira eu preciso estar na cidade, eu tenho que fazer algumas reuniões, preciso estar próximo às empresas. Mas de sexta a segunda-feira, elas estão morando no interior, 40, 60 quilômetros do centro, num condomínio fechado, com segurança e tudo mais. Então, geralmente, hoje a gente está observando que isso era uma classe de empresários, mas não, hoje você vê profissionais CLT que trabalham, às vezes, ganhando aí seus 5, 7 mil reais, mas que já estão optando por não morar mais nas grandes cidades, que o metro quadrado é absurdamente caro. A gente vê São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte vendendo loft
de 38 metros quadrados por 1 milhão e 200 mil reais. Imagina o que você consegue construir comprando um terreno num condomínio bom, um pouco mais afastado, e fazendo uma casa do zero. Aí você tem a tua qualidade de vida ali durante o tempo que De você está segunda, de lazer, que você está com a tua sexta a família, segunda. fora você está ali. Exatamente. Vamos falar agora qual que é a gravidade da situação, porque a gente falou do assunto que o síndico ele não pode disponibilizar a imagem sem um mandato judicial. Qual que é o problema? Existem as câmeras de segurança do condomínio. Então, todo condomínio tem um sistema de CFTV e ali tem várias câmeras. Câmera de acesso ao condomínio não tem problema você disponibilizar. O que é a câmera de acesso? A câmera que está ali no portão de pedestre, a câmera que está no portão de acesso da garagem, do portão do veicular. Por quê? Porque você recebe um visitante e você quer identificar antes de você autorizar o acesso. Então, isso daí não tem problema. Mas a gente está falando de 2, 3 câmeras. E o condomínio tem lá suas 20, 25 câmeras. Cada vez mais. Essas imagens, elas têm hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Se você disponibiliza uma imagem para um morador e ele usa isso de forma errada, isso pode depois virar um processo contra o condomínio e até mesmo um processo contra a pessoa do síndico, que é responsabilidade civil. E aí vem outro detalhe de você também ter uma apólice de seguro muito bem feita para você se proteger desse tipo de situação. Aconteceu uma vez, vamos pegar aqui o número 1, que tem a ver com imagens de câmera. Número 1 é o seguinte, uma vez o morador pegou e falou, eu quero a imagem lá da entrada do condomínio do hall, porque eu deixei lá um guarda-chuva, e aí roubaram meu guarda-chuva. Eu esqueci, eu parei lá fazer a ligação, deixei o guarda-chuva e roubaram o guarda-chuva. Tá, mas você quer imagem de qual dia? De ontem mesmo, entre 2 da tarde e as 4 da tarde. Aí a pessoa foi lá, o síndico, olhou nas imagens, não deu as imagens para o morador e falou, olha, a gente visualizou aqui e não tem nenhum guarda-chuva, o senhor esqueceu em outro lugar. Não, eu quero ver as imagens, você está me escondendo, e se você está me escondendo eu vou na polícia, eu quero ver porque roubaram o meu guarda-chuva, eu quero saber quem que pegou. Não, o senhor não está entendendo, não tem guarda-chuva. Não, eu só acredito vendo. Qual que é o resumo da história? Ele não queria o guarda-chuva. Ele usou o guarda-chuva como uma desculpa para ele olhar a imagem nesse horário que ele estava desconfiando que a esposa estava traindo ele. Ai, Jesus. Então ele queria saber se um cara tinha passado no hall de entrada do condomínio, naquele horário que ele estava trabalhando, porque ele já tinha uma desconfiança dessa pessoa. Agora imagina você, síndico, entregar a imagem, aí você vai alegar lá na justiça. Não, mas calma aí, ele me disse isso. Disse por quê? Ele tem provas, ele assinou algum documento, você tem uma gravação, tudo. Então, ou seja, para seguir normas da LGPD, síndico não pode disponibilizar a imagem. Se tiver um mandato judicial, sim. Então, ou seja, coloque muito mais câmeras no condomínio, que isso aumenta a segurança. A gente falou desse caso do traficante. Isso é dado estatístico. Quanto mais o condomínio investe em controle de acesso autônomo, né, não tem porteiro, porque o porteiro ele se torna uma pessoa muito amiga dos moradores, e ele começa a ter essa pessoalidade. Então, quando você transforma o condomínio em um condomínio de portaria remota, que você transforma um condomínio com mais câmera de segurança, que todo mundo que entra lá tem que ficar registrado no software, no sistema, menos pessoas envolvidas com drogas, tráfico, prostituição moram em condomínios assim. Por quê? Porque toda pessoa que for acessar, se é um porteiro, e nada contra, tem grandes, excelentes profissionais, ele já sabe. Vamos supor que eu e minha esposa Vanessa, a gente não é casado, a gente está namorando. Aí ela está 1 ano indo no condomínio. Ele já sabe. E para ele fazer média comigo, ele já autoriza o acesso da minha esposa automaticamente. E vamos supor que eu terminei o relacionamento com ela. Ou que ela terminou o relacionamento comigo, ela mora no condomínio, e aí eu sou uma pessoa extremamente desequilibrada emocionalmente, e eu não aceito o fim do relacionamento. Tu acha que quando ela terminou o relacionamento, ela ligou na portaria e falou, ô Advaldo, cancela o acesso do Fábio, que ele não é mais meu namorado. Ninguém faz isso. E aí é nessa hora que a portaria presencial falha e autoriza acesso de pessoas que não deveriam entrar naquele ambiente. A minha esposa... E que dá ruim. Exatamente. A minha esposa pegou uma situação de uma moradora ligando desesperada para a síndica e falando, olha, quebraram aqui a fechadura do meu apartamento e eu quero saber quando que o condomínio vai pagar. Aí a minha esposa começou a pensar, mas calma aí, por que quebraram?
Aí, em vez de dar orientação para ela, falando, não, tu cobra síndica assim, você falou, não, vem cá, o que causou esse problema? Por que tá quebrado? Aí ela falou, não, porque eu tinha uma medida protetiva contra o meu ex-marido, e aí ele entrou no condomínio e veio, quebrou a porta, entrou no apartamento e me agrediu. Então, ou seja, o problema não Olha era só. a fechadura, o problema é que ela estava desesperada. Então, quando a gente fala sobre disponibilizar imagens, no condomínio acontece muita coisa. Uma dúvida muito frequente é: eu posso colocar câmera de segurança na piscina? Pode. Posso colocar câmera de segurança na academia? Pode. Câmera de segurança pode estar em qualquer área comum do condomínio. Mas um detalhe: eu não posso disponibilizar a imagem daquela câmera da piscina e nem da academia na portaria, para os porteiros ficar observando. Porque essa aqui é a questão, né? O cara não Você quer a tira. câmera ali na piscina Exato, você o porteiro não imagina, vai mais tá no Big fazer Brother, nada tá no do Big dia, Brother. tá ali, né? Na realidade, você tira a imagem do mosaico, que é o painel, e deixa a imagem sendo gravada só no HD. A gente já teve uma situação que uma senhora faleceu na academia do nosso condomínio. E aí, será que foi um acidente no equipamento? Aí o condomínio ia ser responsabilizado? A câmera mostrou que ela teve um mal súbito. Então, sozinha, ela passando, teve um mal súbito, caiu. A próxima pessoa que entrou encontrou ela no chão, chamaram o SAMU, mas ela já tinha vindo a óbito. Então, imagens de segurança auxilia muito o síndico em qualquer tipo de situação, mas ela não pode ser disponibilizada para moradores ou qualquer pessoa que queira. Chegou um advogado, um oficial de justiça. Tem que ter um mandato judicial para acessar as imagens. Eu acredito que daqui a pouco, com a inteligência artificial, essa questão toda da câmera vai ter uma interferência, né? Porque de repente Já você pensa existe. bem, o cara ali que cai desacordado, tal, a câmera pode identificar Já uma cena existe, como essa e exato. ter um alerta, né? O que Já alguns tem? condomínios, isso começou muito forte ali em Blumenau, em alguns Ah, é? condomínios utilizando barreira de segurança virtual. A câmera com inteligência artificial, você desenha na tela um perímetro que se alguém Ah, entrar ali e ficar 5 segundos, 3 segundos do programa, aquilo lá dispara um evento de alerta. Então, assim, olha cachorro só. não pode ir ali porque ali vai fazer sujeira. Ah, Aqui é próximo ao muro. Essa é a área perimetral digital ah. de segurança. Se alguém encostar ali à noite, dispara um evento. Olha que legal. Só que assim, a gente quer saber o que deu ali na treta do carinha ali. A mulher dele tava. Isso Ele já. descobriu ou não? Ele Isso vai ficar descobriu? pro próximo capítulo. Entendi. Meu Deus do céu, né, cara? Muitas histórias. Eu acredito que a gente vai precisar realmente fazer uma outra, né, cara? Um outro episódio para contar novas histórias, porque a gente tá acontecendo algo incrível aqui agora. Incrível. É humilhante o que tá acontecendo. A pessoa Tudo baixando pela pra não água, né, aparecer cara? na Meu câmera. Deus do céu. Ai, ai. Mas vamos começar a baixar esse nosso avião aqui, Fabinho. Vamos. É o seguinte, cara. Conta pra nós algumas coisas, voltando aqui pra você, né? Eu queria trazer algumas perguntas pra você da hora. Né? Da hora o Heron coloca uma vinheta ali. Nessa. Então, conta pra nós, entrando um pouquinho na fé agora, Sim. uma pessoa que te inspira na fé, ou já te inspirou, ela pode estar presa, não, mas fala, inspira na fé. Assim, são duas pessoas, tá? Não uma. Primeira pessoa é Davi. A gente entender que Davi ele foi ungido rei, mas depois de anos que ele se tornou rei. Então, o que você faz no tempo em que o teu sonho não é realizado, no tempo que a promessa para sua vida não acontece? Você se prepara. Davi estava matando leão, urso, Davi estava realmente se preparando para aquilo que já era o propósito para a vida dele. E a gente encontra muitas pessoas profissionais que falam: não, mas calma aí, eu quero alcançar o sucesso, eu quero ter uma família abençoada, tudo, mas o que você faz durante o processo? Esse é o mais importante, a preparação, a formação e respeitar o tempo de Deus, que é diferente do nosso. Mas uma segunda pessoa, e essa daí foi um presente de Deus, porque tempos atrás eu peguei e falei: olha, eu estou só focado em trabalho, eu não estou mais focado naquilo que Deus quer para minha vida, eu estou meio afastado. Então comecei a orar.
todo dia à noite. Todo dia à noite. Deus, eu quero conhecer uma pessoa que ame mais você do que eu. Para que essa pessoa realmente consiga me puxar para próximo de ti. E foi justamente nesse momento que eu estava com 30, 31 anos, que aí eu comecei a orar. E aí Deus me aproximou dessa pessoa. Que hoje a gente está casado, que é minha esposa. E é impressionante. Porque a gente constrói nos últimos 2, 3 anos o Mural da Vida Extraordinária juntos no final do ano. Fazemos devocional. Todo dia nós oramos pela vinda do Valente Corajoso, nossos filhos por adoção, filho do coração. A gente realmente ora pela nossa empresa, a gente ora pelas vidas de pessoas que buscam a gente procurando uma mentoria, procurando uma ajuda. Então, ou seja, aquilo que um dia eu sonhei, talvez sozinho, eu poderia conseguir. Mas se tornou muito mais fácil quando eu casei com uma pessoa que realmente Deus atendeu essa minha oração e que hoje ela faz devocional, hoje ela traz palavra, vindo para cá ela trouxe vários insights e hoje nós temos a empresa juntos. Então, Davi para mim é uma inspiração e a minha esposa Vanessa Quintanilha é uma inspiração na fé. Mas, e você que está acompanhando e ouviu alguma coisa, né, a respeito de adoção, o Fábio trouxe agora. Ela nem sabe ainda, né? Mas já já a gente vai combinar, né? Um episódio sobre a experiência de vocês, adoção. Combina. E, Fábio, fala sobre uma coisa, pelo menos, que você pensa diferente da maioria das pessoas. Todo mundo fala A, mas fala, não, isso aí não é. É B. Eu penso diferente sobre isso. Eu tive que reprogramar vários pensamentos. E eu tive que também construir novos hábitos, tá, Divaldo? Justamente pelo fato de que muitas das coisas a gente ia num efeito que a gente chama manada. Todo mundo está falando a mesma coisa, vamos falar a mesma coisa. Todo mundo está agindo da mesma forma, não vamos, que essa é a onda do momento. Na realidade, é nos problemas que estão escondidas oportunidades. Se você ama problemas, você começa a entender que a sua vida surge muito mais oportunidades do que de qualquer outra pessoa. A grande maioria foge do problema. Aí você fala, não, calma aí, isso daí eu tenho que resolver, tenho que buscar uma solução, vou pesquisar, vou ligar para fulano de tal. Então, ou seja, nesse momento eu criei uma programação de que aonde tem problema, ali existe uma oportunidade para mim. E essa oportunidade eu não falo só na vida profissional, porque isso abre muitas portas e principalmente traz bons resultados. Mas na vida como família. É muito fácil hoje a gente viver um momento em que tudo parece que é muito volátil, tudo é muito simples. Olha, eu casei, tive filhos, mas está difícil demais, então vou separar. Ah, mas é porque eu casei, meu marido, ele não é carinhoso comigo, então assim, tem outras pessoas que me tratam bem lá na empresa, então assim, eu vou separar. E aí começa. Por quê? Porque existe um problema e você não tem a predisposição de encontrar a solução para esse problema. Então, quando a gente começou a desenvolver, eu comecei a desenvolver essa mentalidade, eu comecei a observar que o nosso relacionamento mesmo como casal é enfrentar desafios diariamente. Mas os combinados, a paciência e principalmente a gente sabendo do propósito de Deus que uniu o nosso casamento é maior, a gente começa a transformar esses problemas em soluções e o que é o mais incrível, isso gera autoridade. Quando as pessoas chegam, de repente, lá no nosso escritório, ou de repente algum evento, não, vocês, parece um casal tão unidos, porque vocês trabalham juntos, vocês palestram juntos, e parece, poxa, eu queria que isso acontecesse com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido. Ótimo, mas tu quer mesmo? Então a gente pode te ajudar. Mas se a gente não tivesse superado esses desafios, a gente não teria autoridade para ajudar essas pessoas. Então, ou seja, amar problemas. E é algo que a gente realmente decidiu fazer para que a gente encontrasse soluções para ajudar quem não consegue superar esses problemas. Fala agora para nós sobre um sonho, também, sem, pelo menos, né, um sonho que você ainda não realizou, mas está aqui, né? Tá certo. Daqui a pouco vai chegar o Valente Corajoso, os meus filhos. E são 2 meninos, irmãos de 0 a 7 anos, que a gente está nessa fila de adoção por 5 anos. 5 anos, né? E a gente entrou oficialmente na fila, era número 123, a gente está em número 20, então estatisticamente esse ano o Natal vai ser diferente. Então esse não é um sonho somente,
Isso daqui a gente entende que a gente tem uma missão de a gente deixar um legado. E para isso a gente precisa viver essa experiência de ser pais, para que a gente possa, assim, aprender com eles e poder formar neles, forjar neles homens de valores, homens de fé, porque a gente sabe que isso a gente está declarando agora, eles vão assistir esse vídeo um dia, que eles vão impactar nações, eles vão transformar vidas, eles serão pessoas influentes que vão ajudar famílias, principalmente, a entender o verdadeiro propósito, principalmente baseado na Bíblia, na palavra viva mesmo, naquela palavra que realmente queima no coração. Então a gente profetiza na vida do valente e corajoso que eles serão homens de fé. Amém. E é o seguinte, valente e corajoso. Se o teu pai ainda não te ensinou a pescar, fala o que você está esperando, né? Eu preciso conhecer essa arte, dominar tão bem como você. Não fraldas, né? Mas peixe ali. Tá, mas eles vão crescer ali. É no mar que você pesca ou ali no mar? Vai na beirinha ali ou pega o barquinho e vai embora? Agora a gente tá com um caiaque, né? Mas a gente pesca de barranco também. Você ouve caiaque, você imagina um caiaquinho, né? Pensa no caiaque estruturado, né, cara? Agora, pra gente finalizar, ainda não, né? Mas conta ainda 2 perguntas. O que já aconteceu com você e pouca gente sabe, talvez nem a Vanessa saiba dessa arte que já aconteceu com você, de repente caramba, tem uma cicatriz aí que você nunca falou pra ela, sabe? Essa cicatriz aqui foi... Tá. Não é uma cicatriz. Mas assim, então falar alguma coisa porque tá próximo de acontecer. Tá? Então por isso que agora eu vou conseguir responder essa tua pergunta, pastor Edivaldo. Muita gente que me conhece sabe, por exemplo, que eu tenho medo de segurar criança. Tenho medo. Tava meu sobrinho agora, lá o Henrique, lá em Curitiba, assim, e eu segurei ele rapidinho, assim. Mas na realidade não é um medo. Na realidade, assim, a gente ama crianças. Mas eu coloquei no coração que eu tô guardando esse abraço pro valente e corajoso. Então, eu chego assim nos lugares, brinco com as crianças, sabe? Me divirto, a gente ri, faz brincadeira. Ontem a gente estava numa confraria lá dos moradores do condomínio, a gente faz confraria uma vez por mês dos aniversariantes do condomínio. E aí, filho do Yuri estava lá na mesa de sinuca lá, e ele não acertava, caçava. Não, vem cá, olha só, tá vendo aqui o taco? Tu tem que mirar assim, vai com calma, põe a mãozinha assim. E aí ele acertou 2 vezes. Mas o abraço para mim é uma coisa que eu tô guardando pro valente e corajoso. Então, ou seja, quando chegar o valente e corajoso, realmente aí não é que eu tenho medo de abraçar, é porque realmente estou guardando isso para esse momento tão especial das nossas vidas. Bom, cara, e assim, Olha, então não é medo, tá? Galera que assim, tem medo, não é medo. Mas depois que chegar o valente e corajoso, a gente vai abraçar todo mundo também. Eu imagino esse Natal, então, esse ano, né? Vai ser emocionante. Incrível, e deixa eu te dar uma dica, né? Já que vai estar todo mundo ali, o Heron, ele se veste de Papai Noel. E ele verdade, faz, aí que então, beleza, se já quiser marcar com ele, cara, ele chega ali de Papai Noel e tal, e faz aquele Natal dos sonhos, cara. Olha só, multidisciplinar o Heron, hein? Que isso, diretor de podcast, tá aí, Papai Noel. Dançarino, síndico, e agora, meu Deus, síndico, Jesus. Lembro que a gente estava no hospital com o André e a gente foi lá pro banho, né? O primeiro banho, e a enfermeira ela me ensinou um truque que eu nunca mais esqueci, né? Era um jeito de você segurar a coxa. Então, eu segurava ele ali e aí ele estava no meu braço, só que no braço direito, a mão que eu estava segurando, ela me ensinou a segurar a coxa. Porque se ele escorrega, ou ele cai, ou ele vira, você tá segurando a coxa, você tá com o franguinho na mão, né? Eu lembro que eu peguei isso aí, cara, é maravilhoso. Eu lembro que eu fui no mercado com o André pequeno. Opa, eu tava andando com ele e assim, segurando ele no colo e fazendo compra e tal. Só que eu tava bem seguro, porque eu tava travado segurando a minha mão na coxinha dele. Então,
qualquer coisa, tá aqui o franguinho, né? Coxinha. Eu lembro que passou uma senhora por mim e falou, isso é jeito de segurar um menino, né? Ai, Eu falei, não, ele tá seguro aqui, tá tudo certo, mas ela me deu uma bronca aí, né, cara? Boa dica, Boa dica, cara. Mas é o seguinte, e para terminar, conta para nós ou indica um livro, né, que todo mundo quer ler, que fez diferença na tua vida. Você gostaria de deixar quando você fala o título do livro? Pode ser mais ou- de um? Pode ser mais de um. O Heron vai Tá bom, colocar então. ele aqui na foto. Então, primeira pra coisa nós. assim, se você quer aprender sobre gestão, você quer aprender sobre compromisso profissional, se você quer aprender sobre empreendedorismo, se você quer aprender sobre gestão de pessoas, um livro fantástico para você ler é o livro de Provérbios na Bíblia. Tu achou que eu ia falar algum livro? Provérbios da Bíblia. Provérbios da Bíblia, ele vai te trazer, assim, toda uma roteirização sobre empreendedorismo. Mas também tem uns livros auxiliares. E aqui tem um livro muito legal chamado Scale Up, que é um livro que ele te ensina a você mudar a sua mentalidade e você mudar o processo na sua empresa para que você transforme o seu negócio, a sua empresa em algo escalonável. Então, ou seja, olha, há 10 anos a minha empresa não cresce, querido. Compra esse livro, mergulha nele, faz anotações, porque ele vai mostrar onde que você pode mudar, às vezes, a direção da sua empresa para que você possa transformar ela numa empresa que vai atuar em todo o Brasil, que nem a nossa. Outro livro muito legal, O Jeito Disney de Vender. Então, esse livro ele está falando sobre como que você gera encantamento. Eu trabalho com vendas, eu trabalho com atendimento. Ah, mas é telemarketing. Olha, pegue esse livro para você entender. Nele tem uma frase muito legal que diz o seguinte: quando eu não consigo mudar uma pessoa, eu mudo o ambiente, e o ambiente transforma a pessoa. Que é exatamente o que a Disney faz hoje. Você não vai ver ninguém, por mais irritado ou triste que as pessoas estejam, quando ela pisa dentro do parque da Disney, tudo muda, porque aquele ambiente contagia ela. O outro livro é 100% Presente, do Joel J. É um livro que fala principalmente, a minha esposa também cita isso bastante, que fala justamente de aonde você estiver, que você esteja 100% vivendo aquele momento. Ah, mas aconteceu um problema. Querido, eu estou agora focado aqui. É você desenvolver o hiperfoco, é você viver o momento na sua intensidade, seja a hora que você está trabalhando, seja a hora que você está dando atenção para sua esposa, seu marido, para atenção para os seus filhos. Então, é um livro muito legal, que mostra que a gente realmente, não adianta a gente querer ter um poder que só Deus tem, que é onipresente, onisciente. Não, querido, você está aqui, termina essa missão, a próxima missão depois você vai estar 100% presente na próxima missão no momento que ela chegar. Isso faz com que a gente comece a principalmente entender o que é prioridade. Porque tempo não falta. Se a gente está aqui batendo papo, mas não tem tempo de fazer tal coisa, estoura um cano na sua casa, está molhando tudo, vai parar tudo que faz. Então, o tempo é administrável. O que falta é o foco. E esse livro ajuda muito a entender esse foco e a prioridade. Cara, que tema maravilhoso, hein? Dá uma pregação, imagina a pregação 100% presente. Aí, ó, a Siri chegou. Intrometida, né? Cara, baita ideia. Esse livro eu não conhecia, eu vou atrás desse livro, hein? E, Fabinho, é o seguinte, quero entrar em contato com você para de repente e até onde essa pessoa poderia entrar em contato, né? Porque Sim. senão também vão dar uma segurada, né? Tipo, a pessoa, como que eu faço? Não sei o quê. Então, alguma coisa relacionada ao quê? A síndico? Sim. Ela pode te procurar para de repente ela saber como ela pode aproximar de você, né? Pedir Bacana. ajuda, enfim, onde ela te acha? Então, primeiro, vai achar no Instagram, que é o nossa conta oficial, que é Síndicos de Valor, é no plural. Síndicos de Valor é o nosso conta oficial no Instagram. Fora isso, a gente tem no YouTube também Síndicos de Valor. Além disso daí também, a gente possui hoje a nossa empresa aqui em São José, ali no Cobrasol, que é o Espaço Síndico de Valor. Se você der um Google, se você procurar no Google Maps, vai te levar direto para a nossa empresa. Agora, quem vai se interessar em entrar em contato com a gente? Não é somente síndicos. A gente tem pessoas que querem se tornar síndico,
ressignificar a sua carreira profissional. Nós temos síndicos moradores que querem fazer um upgrade para se tornar um síndico profissional. A gente tem também síndicos profissionais que querem buscar mentoria para se transformar num próximo nível, que é a empresa de sindicatura. E nós temos também empresas prestadoras de serviço em condomínios que querem ou se conectar com síndicos que nós já atraímos para esse ambiente, ou empresas que buscam mentoria para elas crescerem dentro do mercado condominial. Fato hoje que nós atuamos em todo o Brasil, nós temos eventos em todo o Brasil, nós temos o curso 100% online de formação de síndico, temos curso de formação de síndicos presencial em 11 cidades, e nós temos também essa parte de mentorias. Então você vai achar a gente no Instagram, no YouTube, também no Google, dando um busca lá, Síndicos de Valor. Bom, e se a pessoa das antigas e quer ir tomar um café, cara? Ela pode parar lá, tomar um cafezinho. Rapaz, aí é a melhor parte. Daí pronto, né? É a melhor parte. Olha aí, nessa semana aí que a gente gravou esse podcast, a gente teve uma visita fantástica, extraordinária, lá, né, não cara? programada. Junto, né? Nada programado. Isso daí. O pastor Edivaldo esteve lá com a gente, apareceu lá tomar um café. É super bem-vindo. E olha, café passado. Café passadinho. Ambiente super amistoso. Uhum. E aí ele foi num dia que não tava rede lá, né? Porque lá tem rede também que a gente deixa lá armar. Tem 2 redes lá. Então assim, escritório aberto de segunda a sexta. E é pertinho do Giasse, né, cara? É sempre fácil No correr, coração pegar do um bolinho, Cobrasol, né? ali. Olha só. Vai lá, Carol, é bem fácil achar. É naquela paralela principal do Cobrasol, Da onde tem a Coesa, Caixa né? Econômica. É isso, não é Coesa. E é na principal. frente do cartório Campinas, né? Todo mundo conhece o cartório de Campinas. Então, pronto. É praticamente na frente ali. O cara que não é daqui É a vai Casa dar um nó na Roxa, cabeça. tá? É no Cobrasol, mas o cartório é Campinas. É. Cobrasol é assim, né? É Campinas, é Cobrasol, Ai. mas fica ali bem facinho de localizar e o Exatamente. café tá sempre quentinho, né? E preparado. E tem bolinho também. E é o seguinte, o Grote que é sempre achava que tinha TH, né? Olha a cara, olha o traje dele, né? O cara realmente tá friozinho em Floripa. É um cachorro elegante, Meu Deus, né? treinado na selva. Então, Fábio, cara, muito legal. Obrigado por estar com a gente aqui nesse sábado de manhã, né? Estamos gravando hoje no sábado de manhã. E foi uma honra, um prazer ter você com a gente. Muito especial mesmo aqui que Deus faz, né, na nossa vida. E a forma maravilhosa que ele aproximou de novo, né? Muita Verdade. história. A gente saiu do Brasil, voltou para o Brasil e tem nos agradado bastante, né? O Senhor tem nos dado esse privilégio da gente estar pertinho de novo. Talvez no Natal a gente aparece ali, né? É verdade, é a grande festa. E muito bom, cara. Obrigado, viu, por estar junto com a gente nessa manhã aqui. Olha, me sinto honrado com o convite, pastor Edivaldo. Realmente a gente tem um carinho muito especial por você e sua família. São mais de 13, 14 anos aí que a gente se conhece. E a gente também fica muito honrado por estar aqui fazendo parte desse programa aí, principalmente por conta da qualidade daquele e do propósito que vocês realmente criaram esse programa. Então a gente sabe que muito daquilo que acontece na transformação pelo mundo está basicamente hoje em cima de 3% dessa população que são pessoas que transformam. 97% é pessoas que falam, o que está acontecendo? Estou vivendo um momento de mudança. Não, mas 3% são transformadores, agentes de transformação. E vocês são esses agentes de transformação. Então, a gente se sente muito honrado pela cobertura espiritual também de vocês, por essa igreja e pela amizade. Bem, então, gente, eu faço coro aqui com o Heron agora. Peço para você compartilhar esse vídeo e faz ele rodar, né? Porque com certeza vai ser relevante para muita gente. É isso Obrigado aí. a todos que chegaram até o final desse episódio e até a próxima.